Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal para prepararmos as nossas reuniões. Vamos juntos agora preparar o estudo de Sentinela, estudo 32, que tem o tema Imite a Jeová e seja razoável. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui para juntos agora prepararmos o nosso estudo de A Sentinela, que tem o tema Imite a Jeová e seja razoável. O texto temático é o livro de Filipenses, o capítulo 4, versículo 5, que a sua razoabilidade seja conhecida de todos os homens. O que nós veremos nesse estudo? Jeová e Jesus são razoáveis e flexíveis. E eles querem que nós também sejamos assim. Dessa forma, vai ser muito mais fácil nos adaptar quando mudanças surgirem em nossas vidas. Por exemplo, mudanças envolvendo nossa saúde ou situação financeira. Se formos razoáveis e flexíveis, também vamos contribuir para a paz e a união da congregação. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. Algumas pessoas dizem: o vento não quebra uma árvore que se dobra. Essas palavras mostram que certas árvores precisam ser flexíveis para continuar de pé depois de um vendaval. Da mesma forma, para servirmos a Jeová com alegria, precisamos ser flexíveis quando dificuldades surgirem. Para lidar com mudanças na vida e respeitar as opiniões e decisões de outros, é muito importante sermos flexíveis e razoáveis. Pergunta: em que sentido os cristãos precisam ser como uma árvore? Resposta: para servirmos a Jeová com alegria, precisamos ser flexíveis quando surgirem dificuldades. Precisamos respeitar as opiniões e decisões de outros, para que assim possamos continuar a ser flexíveis e razoáveis. Leitura do 2. Como servos de Jeová, queremos mostrar razoabilidade e também ser humildes e bondosos. Neste estudo, vamos ver como essas qualidades ajudaram alguns cristãos a enfrentar mudanças na vida e como elas também podem nos ajudar. Mas primeiro, vamos ver o que podemos aprender com Jeová e Jesus, dois exemplos perfeitos de razoabilidade. Pergunta: que qualidades nos ajudam a lidar com mudanças e o que vamos ver neste estudo? Então, a resposta: ser humildes e bondosos. E vamos ver como essas qualidades ajudaram alguns cristãos a enfrentar mudanças na vida e como elas também podem nos ajudar. Subtítulo: Jeová e Jesus são razoáveis. Jeová é chamado de a rocha porque ele é firme e inabalável. Mas, ao mesmo tempo, Jeová é razoável. A situação do mundo está sempre mudando. Mas isso não é um problema para Jeová. Ele é flexível e garante que todas as suas promessas vão se cumprir. Jeová criou os humanos à sua imagem. Por isso temos a capacidade de nos ajustar quando mudanças acontecem. Na Bíblia, encontramos princípios que nos ajudam a tomar decisões sábias, não importam que desafios surjam. Então, a maneira como Jeová lida com os assuntos e os princípios que ele nos deu nos ajuda a entender que, embora seja a rocha, ele também é razoável. Pergunta: como sabemos que Jeová é razoável? Resposta: ele é flexível e garante que todas as suas promessas vão se cumprir. Ele criou os humanos à sua imagem, então nós também temos a capacidade de nos ajustar quando mudanças acontecem. Leitura do 4. Tudo o que Jeová faz mostra que ele é perfeito e razoável. Jeová não é rígido com os humanos. Veja, por exemplo, como ele era razoável com os israelitas. Ele não pedia o mesmo sacrifício para ricos e pobres. Em alguns casos,
Jeová deixava que cada pessoa oferecesse um sacrifício de acordo com sua situação. Pergunta: dê um exemplo de como Jeová é razoável. Resposta: ele não pedia o mesmo sacrifício para ricos e pobres, e em alguns casos, Jeová deixava que cada pessoa oferecesse um sacrifício de acordo com sua situação. Levítico 5, 7 e 11 diz assim: mas, se ele não tiver recursos para trazer uma ovelha, terá que trazer a Jeová 2 rolas ou 2 pombos novos como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, uma ave como oferta pelo pecado e a outra como oferta queimada. Se ele não tiver recursos para oferecer 2 rolas ou 2 pombos novos, terá de trazer como oferta pelo seu pecado a 10ª parte de uma efa de farinha fina, como oferta pelo pecado. Não deve lhe acrescentar azeite, nem colocar olíbano sobre ela, pois é uma oferta pelo pecado. Então, esses 2 versículos mostram a razoabilidade de Jeová. Ele sempre dando opções para que as pessoas pudessem oferecer sacrifício pelos seus pecados, mostrando assim realmente que Jeová ele é razoável. Leitura do 5. A humildade e a compaixão de Jeová fazem com que ele seja razoável. Por exemplo, a humildade de Jeová ficou bem clara quando ele estava prestes a destruir as pessoas más de Sodoma. Por meio de seus anjos, Jeová disse para o justo Ló fugir para uma região montanhosa. Mas Ló ficou com medo e não quis ir para lá. Então, Ló pediu para que ele e sua família pudessem fugir para Zoar, uma pequena cidade que Jeová já tinha decidido destruir. Jeová poderia ter dito para Ló seguir suas instruções à risca, mas em vez disso, ele atendeu ao pedido de Ló e decidiu não destruir essa cidade. Muitos anos depois, Jeová também mostrou compaixão pelas pessoas que moravam em Nínive. Ele enviou o profeta Jonas para avisar que a cidade e seus habitantes seriam destruídos. Mas quando as pessoas de Nínive se arrependeram, Jeová sentiu pena delas e não destruiu a cidade. Pergunta: dê um exemplo de como Jeová mostrou humildade e compaixão. Bem, a resposta: Jeová, ele iria destruir Sodoma e Gomorra por meio de seus anjos, mas pelo fato de Ló e sua família estarem lá, ele deu tempo para que eles pudessem fugir daquela cidade. E outra situação em Nínive. Jeová já tinha condenado Nínive, mas depois que Jonas ele pregou, profetizou para os habitantes, eles se arrependeram e Jeová também não destruiu aquela cidade. Leitura do 6. Jesus seguiu o exemplo de Jeová e foi razoável. Ele foi enviado à terra para pregar apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele foi razoável cumprir com essa designação. Por exemplo, certa vez uma mulher que não era israelita, implorou que Jesus curasse sua filha que estava possuída por um demônio que a atormentava cruelmente. Por compaixão, Jesus fez o que a mulher pediu e curou a filha dela. Veja um outro exemplo. Numa ocasião, Jesus disse: quem me negar, eu também o negarei. Mas Jesus não negou Pedro, mesmo depois de ter sido negado 3 vezes por ele. Ele sabia que Pedro estava arrependido e que era um homem fiel. Depois de ser ressuscitado, Jesus apareceu para Pedro e é bem provável que ele tenha dito que o amava e que o tinha perdoado. Pergunta: mencione alguns exemplos que mostram como Jesus imitou a razoabilidade de Jeová. Resposta: Jesus ele veio pregar apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas em certa ocasião, uma mulher que não era israelita pediu para que sua filha fosse curada, e Jesus fez isso. Jesus também, ele provavelmente quando apareceu para Pedro, ele perdoou Pedro por ter ele negado. Então isso mostra que Jesus realmente imitou
A razoabilidade de Jeová. Leitura do 7. Nós já vimos até aqui que Jeová e Jesus sempre mostram razoabilidade. Mas e nós? Jeová espera que façamos o mesmo. Podemos nos perguntar: será que as pessoas me conhecem como alguém razoável, tolerante e disposto a ceder? Ou elas acham que eu sou alguém rígido e teimoso? Eu insisto que os outros façam as coisas exatamente do jeito que eu acho que devem ser feitas? Ou será que escuto a opinião dos outros e me adapto sempre que possível? Dependendo do quanto somos razoáveis, mostramos até que ponto estamos imitando a Jeová e Jesus. Vamos ver duas situações em que é muito importante ser razoável: quando nossas circunstâncias mudam e quando as decisões e opiniões dos outros são diferentes das nossas. Antes da pergunta, vamos fazer a leitura de Filipenses 4:5. Que a sua razoabilidade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está perto. Pergunta: de acordo com Filipenses 4:5, que reputação queremos ter? Resposta: queremos que as outras pessoas também nos conheçam como pessoas razoáveis, mostrando que temos o mesmo ponto de vista de Jeová e de Jesus. Subtítulo: seja razoável quando as circunstâncias mudam. Leitura do 8. Quando nossas circunstâncias mudam, precisamos ser razoáveis e flexíveis. Por exemplo, podemos ter um sério problema de saúde de repente, ou talvez uma crise econômica ou política dificulte muito a nossa vida. Até mesmo uma mudança de designação pode ser um desafio para nós. Mudanças assim podem gerar problemas que não estávamos preparados para lidar. Mas não importa o que aconteça, é possível nos adaptar às novas circunstâncias se fizermos 4 coisas. Primeiro, aceitar a realidade. Segundo, olhar para o futuro. E terceiro, nos concentrar nos pontos positivos. E quarto, fazer coisas por outros. Vamos ver alguns casos reais que mostram como esses passos podem nos ajudar. Pergunta: o que pode nos ajudar a ser razoáveis quando as circunstâncias mudam? Resposta: aceitar a realidade, olhar para o futuro, nos concentrar nos pontos positivos e fazer coisas por outros. Leitura do 9. Aceite a realidade. Emanuel e Francisca foram designados como missionários em um país estrangeiro. Assim que começaram a aprender o novo idioma e conhecer melhor os irmãos da congregação, veio a pandemia da Covid-19 e eles tiveram que se isolar. Daí, a mãe de Francisca morreu de repente. Francisca queria muito ficar com sua família, mas não pôde viajar por causa da pandemia. O que a ajudou a lidar com essa situação? Ela e Emanuel fizeram orações pedindo sabedoria para viver um dia por vez. Jeová respondeu a essas orações por meio de alimento espiritual na hora certa. Por exemplo, eles foram muito encorajados pelo que um irmão disse numa entrevista. Quanto mais rápido aceitarmos nossa situação, mais rápido vamos recuperar a alegria e aproveitar melhor nossas circunstâncias. Depois, eles decidiram melhorar no testemunho por telefone e até conseguir iniciar um estudo. Eles também aceitaram a ajuda e encorajamento dos irmãos locais e ficaram muito gratos por isso. Por exemplo, todo dia uma irmã muito amorosa enviava para eles uma mensagem com um versículo da Bíblia. Ela fez isso por 1 ano. Da mesma forma, se aceitarmos as mudanças que acontecem em nossa vida, sentiremos muita alegria em fazer o melhor dentro de nossas circunstâncias. Pergunta: como um casal de missionários lidou com dificuldades inesperadas? Resposta: Emanuel e Francisca, eles foram designados como missionários, mas durante a pandemia 19 eles tiveram que se isolar. E nesse período, a mãe de Francisca faleceu e ela não pôde viajar para estar com sua família.
mas ela foi ajudada durante uma entrevista pelo que o irmão disse, também foi encorajada pelos irmãos locais, e certa irmã, durante um ano, escreveu versículos da palavra de Deus para eles. Leitura do 10. Olhe para o futuro e se concentre nas coisas positivas. Cristina, uma irmã da Romênia que mora no Japão, ficou muito triste quando a congregação de língua inglesa que ela frequentava foi descontinuada. Mas ela não ficou pensando no que aconteceu. Em vez disso, ela foi para uma congregação de língua japonesa e fez o melhor que pôde na pregação em japonês. Ela pediu a uma antiga colega de trabalho para ajudá-la a falar melhor japonês. Cristina quis usar a Bíblia e a brochura Seja Feliz para Sempre para estudar japonês e a colega concordou. O resultado foi que, além de Cristina conseguir melhorar no idioma, sua colega começou a mostrar interesse na verdade. Quando não ficamos presos no passado e nos concentramos em coisas positivas, percebemos que as mudanças repentinas podem trazer bênçãos inesperadas. Pergunta: como uma irmã se adaptou a uma grande mudança na vida? Então, Cristina, ela frequentava uma congregação que falava uma língua inglesa, mas essa língua ela foi descontinuada. Então, ela teve que começar a frequentar uma língua japonesa. Então, ela pediu uma colega de trabalho para que pudesse ajudá-la. E, ao fazer isso, ela aprendeu melhor o idioma japonês e sua colega ela começou a mostrar interesse pela verdade. Então, percebemos que as mudanças repentinas podem trazer bênçãos inesperadas. Leitura do 11. Faça coisas pelos outros. Um casal que vive em um país onde nossa obra é proibida começou a ter problemas financeiros quando o país entrou em crise. Como eles se adaptaram? Primeiro, eles simplificaram a vida. Daí, em vez de ficarem se concentrando nos próprios problemas, eles decidiram gastar o maior tempo possível na pregação ajudando outros. O irmão disse: ficar ocupado na pregação nos ajudou a nos concentrar na vontade de Jeová e não a gastar muito tempo pensando em coisas negativas. Quando nossas circunstâncias mudam, precisamos lembrar que é muito importante continuar ajudando outros, principalmente por meio da pregação. Pergunta: como um casal conseguiu lidar com problemas econômicos? Resposta: eles não ficaram se concentrando nos seus próprios problemas. Então, eles simplificaram a vida, decidiram gastar mais tempo possível na pregação ajudando outros. Então, o irmão ele pôde dizer que precisamos lembrar que é muito importante continuar ajudando outros, principalmente por meio da pregação quando muda as circunstâncias. Leitura do 12. Na pregação, precisamos ser flexíveis porque encontramos pessoas de vários lugares e com diferentes culturas e crenças. O apóstolo Paulo sabia se adaptar e nós podemos aprender muito do exemplo dele. Jesus designou Paulo como apóstolo para as nações. Foi por isso que Paulo pregou para judeus, gregos, autoridades, pessoas simples, pessoas com estudo e até reis. Para tocar o coração de todos, ele se tornou todas as coisas para pessoas de todo tipo. Paulo adaptava a forma como pregava, levando em conta de onde as pessoas vinham e no que acreditavam. Nós também podemos melhorar nossa pregação se levarmos em conta as necessidades das pessoas e nos adaptarmos. Pergunta: como o exemplo do apóstolo Paulo nos ajuda a ser flexíveis na pregação? Resposta: o apóstolo Paulo ele sabia se adaptar, tanto que ele pregou para judeus, gregos, autoridades e até mesmo reis. Então, nós também devemos adaptar na pregação, levando em conta aonde as pessoas vivem, no que elas acreditam, para que assim possamos realmente atingir a necessidade de cada um. Subtítulo: respeite a opinião dos outros. Ser razoável também vai nos ajudar a respeitar a opinião dos outros. Por exemplo, algumas irmãs gostam de usar maquiagem, mas outras não.
Alguns irmãos decidem beber com moderação, enquanto outros escolhem não beber nada. E todos nós queremos ter uma boa saúde, mas escolhemos maneiras diferentes de cuidar dela. Se acharmos que sempre estamos com a razão e tentarmos convencer outros a fazer o mesmo que nós, podemos acabar fazendo outros tropeçarem e causar divisão na congregação. Com certeza, não queremos que isso aconteça. Vamos ver duas áreas em que os princípios bíblicos nos ajudam a ser equilibrados e manter a paz. Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios 8:9. Tome cuidado, porém, para que o seu direito de escolha não se torne de algum modo uma pedra de tropeço para os que são fracos. Pergunta: que perigo mencionado em 1 Coríntios 8:9 vamos evitar se respeitarmos a opinião dos outros? Então a resposta: vamos evitar ser uma pedra de tropeço. Então nós precisamos ser razoáveis. Nem todo mundo tem a mesma opinião. Então nós vamos ver alguns exemplos, alguns princípios da Bíblia que vai nos ajudar a ser equilibrados e manter a paz. Leitura do 14. Roupa e estilo de cabelo. Jeová não diz como devemos nos vestir, mas ele nos dá princípios para seguir. Nós devemos nos vestir de uma maneira que dê honra a Deus, sendo razoáveis, modestos e tendo bom critério. Não queremos chamar atenção para a maneira como nos vestimos. Os princípios da Bíblia também podem ajudar os anciãos a não criar regras sobre como se vestir e se arrumar. Por exemplo, em certa congregação, os anciãos queriam ajudar alguns irmãos jovens que usavam um estilo de cabelo da moda, que era curto, mas bagunçado. Como os anciãos poderiam ajudar esses jovens sem criar uma regra? O superintendente de circuito aconselhou os anciãos a dizer o seguinte: se você está na tribuna e a assistência presta mais atenção na sua aparência do que na sua parte, isso mostra que tem alguma coisa errada com seu jeito de se vestir e de se arrumar. Essa explicação simples resolveu o problema sem precisar criar uma regra. Pergunta: o que devemos ter em mente quando tomamos decisões sobre como nos vestir e nos arrumar? Resposta: nós devemos ter em mente que cada um tem que ser razoável, modesto e ter bom critério. Então, não podemos criar regras concernente à opinião que nós temos, mas devemos deixar que a palavra de Deus que ela tome as decisões. Aqui cito um exemplo que, numa certa congregação, alguns jovens estavam usando um estilo de cabelo da moda, embora baixo, mas bagunçado. Então os anciãos, ao invés de subir na tribuna e chamar a atenção, eles perguntaram se quando a pessoa ela sobe na tribuna, ela chama mais atenção para si do que para a parte, tem alguma coisa de errado. Então, essa ajuda dada realmente foi necessária e básica para que os jovens pudessem entender que tinha alguma coisa de errado. Então, foi resolvida a situação sem precisar criar uma regra. Leitura do 15. Cuidar da saúde. Cada cristão precisa decidir como vai cuidar de sua própria saúde. Quando um cristão for escolher um tratamento, ele deve levar em conta algumas leis bíblicas, como as que falam sobre se abster de sangue e ocultismo. Fora isso, cada cristão pode decidir que tipo de tratamento vai aceitar. Alguns preferem a medicina convencional, enquanto outros preferem diferentes opções de tratamento. Cada irmão tem o direito de decidir que tratamento vai fazer e precisamos respeitar isso. Não importa se concordamos ou não. Por isso, precisamos ter em mente alguns pontos. 1. Apenas o reino de Deus vai trazer a cura permanente para todas as doenças. 2. Cada cristão precisa estar plenamente convencido do que é melhor para ele. 3. Não devemos julgar os outros pelas decisões que tomam e nem ser uma pedra de tropeço para eles. E 4. Os cristãos mostram amor
e sabem que a união da congregação é muito importante do que suas próprias opiniões. Se sempre lembrarmos desses pontos, vamos conseguir ter uma amizade forte com os irmãos e contribuir para a paz da congregação. Pergunta: que leis e princípios bíblicos pode nos ajudar ao tomarmos decisões sobre nossa saúde? Então a resposta: deve-se dar atenção às leis que falam sobre abster-se de sangue e o ocultismo. Fora isso, cada cristão pode decidir que tipo de tratamento vai aceitar. O livro de Romanos 14:5 diz assim: uma pessoa considera um dia mais importante que o outro, ao passo que outra pessoa considera todos os dias iguais. Que cada um esteja plenamente convencido na sua própria mente, ou seja, cada um decide aquilo que é melhor para si. Leitura do 16. Os anciãos devem dar um bom exemplo em ser razoáveis. Um ancião não deve esperar que suas opiniões sempre sejam aceitas só porque ele é mais velho do que os outros anciãos. Ele sabe que Jeová pode usar qualquer ancião para dizer algo que ajude a chegar numa boa decisão. E se a maioria dos anciãos concordarem com uma decisão que não viola os princípios da Bíblia, um ancião razoável vai apoiar a decisão, mesmo preferindo algo diferente. Pergunta: como os anciãos mostram que são razoáveis ao lidar com outros anciãos? Resposta: eles não esperam que suas decisões ou opiniões sempre sejam aceitas. Ele ouve aqueles que são mais novos. E quando ele chega a uma decisão na qual a opinião dele é diferente, ele prefere aceitar e apoiar. Subtítulo: ser razoável traz benefícios. Os cristãos que são razoáveis recebem muitas bênçãos. Por exemplo, nós temos uma amizade forte com nossos irmãos e irmãs, e isso aumenta a paz na congregação. Além disso, temos a alegria de conhecer pessoas de culturas e personalidades diferentes. Também é incrível saber que, apesar de tantas diferenças, todos nós adoramos a Jeová em união. E o mais importante de tudo, é uma alegria saber que estamos imitando a Jeová, que sempre é razoável e flexível. Pergunta: quais os benefícios de ser razoável? Resposta: temos uma amizade forte com Jeová e com nossos irmãos e também aumenta a paz na congregação. Temos a alegria de continuar fazendo a vontade de Jeová. Isso com certeza é maravilhoso para nós. Qual é a sua resposta? O que aprendemos com Jeová e Jesus sobre razoabilidade? Resposta: aprendemos que os dois eram e são razoáveis. Jeová foi razoável com Ló, foi razoável com a cidade de Nínive. Jesus ele foi razoável com seus apóstolos, com Pedro e também com uma mulher que pediu para curar a sua filha. Isso nos ajuda a entender que nós também precisamos ser razoáveis. A segunda pergunta: como ser razoáveis pode nos ajudar quando as circunstâncias mudam? Resposta: pois quando nós somos razoáveis, nós conseguimos nos adaptar às circunstâncias e continuamos a fazer a vontade de Jeová com alegria. Vimos algumas situações que realmente se fez necessário ser razoáveis. Vimos uma irmã e ela perdeu a mãe e não pôde ir visitar ou ficar com seus parentes. Mas ela foi razoável e entendeu que melhorar, focar mais na pregação iria ajudar ela a lidar com aquela situação. Então, quando nós somos razoáveis, com certeza vai ser de ajuda para nós. E a última pergunta: como ser razoáveis pode contribuir para a paz da congregação? Resposta: por aceitar e também respeitar a opinião dos outros. Então, quando nós fazemos isso, nós com certeza conseguimos servir a Jeová com paz, com tranquilidade e com certeza os benefícios tanto para a congregação quanto para os irmãos e para nós será maravilhoso. Então, não crie regras,
entre linhas, tome conta da sua vida, sirva a Jeová com alegria, pois cada um levará a sua própria carga. Se fizermos assim, com certeza seremos razoáveis e flexíveis como Jeová e Jesus, e com certeza também vamos imitar a razoabilidade do nosso Pai e Deus Celestial, Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final da nossa consideração. Espero que de alguma forma possa ter contribuído para a preparação de vocês. Obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.